Antes de nós continuarmos esse vídeo, eu gostaria de te incentivar a você fazer os seus comentários aqui mesmo, aqui embaixo, nos comentários do nosso vídeo, para a gente saber o que você está achando, o que Deus tem falado com você. Eu acredito muito que você vai ser muito inspirado. Tudo bem que a gente só iniciou no nosso intensivo, mas acredito muito que Deus já falou muito com você. Então, aproveite os comentários aqui do vídeo e deixa o seu para a gente saber sobre o seu feedback, tá bom? Gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabia que Deus transforma nossa bagunça em nossa mensagem? Parece algo meio esquisito, não é verdade? Mas olha só, apesar de tudo que você viver, a história que você tem, como foi o preparo para o seu destino, você já passou por instabilidade e abuso que te prepararam para ajudar outras pessoas. Além disso, a se adaptar a uma quantidade enorme de ambientes e relacionamentos. O que eu tô querendo dizer com isso é, até as coisas negativas que você já viveu, de problemas que você já viveu, nada é descartado para que você possa completar o destino que Deus tem para sua vida e o propósito e o chamado que Ele tem para você. Como a sua história tem te preparado para o seu destino? À medida que crescemos na busca por nosso destino, crescemos na habilidade de ver como Deus pode redimir cada parte da nossa vida para o seu propósito. Se você já se entregou a Deus, então passou a ser filho. Olha que maravilha! O Espírito Santo habita em você e trabalha em você em cada detalhe. Tudo aquilo que você faz hoje, depois que você entregou a sua vida ao Senhor, é realmente algo aonde Ele sempre vai fazer com que as suas atitudes, os seus sonhos, o seu modo de falar sejam para a glória dEle. Ao contrário disso, é o pecado, é as tentações que te levam ao pecado para que venham te tirar do propósito e o destino que Deus tem para você. Por isso que é importantíssimo a vida de oração. Eu só gostaria de fazer um parênteses aqui também e te inspirar em ouvir os nossos podcasts como um complemento do seu intensivo de férias. O podcast tem ensinado muita coisa legal. Um exemplo que tem lá hoje é sobre o devocional. Então você vai saber como conseguir fazer uma boa leitura da palavra, a vida de oração constante e assim por diante. Isso te ajuda em tudo isso que eu estou falando para você, na questão de você continuar com foco naquilo que Deus tem para sua vida. Pode parecer algo impossível, a intenção de Deus é redimir cada área de nossa existência, até a mais improvável. É fazer tudo para trabalhar para o nosso bem e para a sua glória. Olha uma questão interessante. Você se lembra da história de José? Veja quanta coisa ele passou e até mesmo de coisas bem ruins, de ser preso, ser caluniado e tantas outras coisas que ele viveu e sofreu, mas ainda assim ele sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele. E além disso, depois que esse propósito foi concluído, ele não teve um coração vaidoso e nem soberbo de querer punir os seus irmãos, de ter o vendido e assim por diante. Mesmo que Deus venha te levar para o topo da sua vida, em todos os sentidos, é legal você perceber que ainda assim você tem que depender de Deus e amar as pessoas e fazer o possível para também influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Do que adianta você saber sobre o seu propósito e o seu destino se você não abençoar as pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio, seja dentro da sua casa, na faculdade, no trabalho, no seu convívio com amigos, aqui até mesmo em questão dentro da igreja. Algo que você tem que entender sobre isso é o seu destino e o seu propósito não estão centrados apenas na sua vida, mas também em toda a sociedade em que você está vivendo hoje e aonde Deus te colocar. Desde a sua concepção até o parto, Deus estava agindo em cada processo que resultou em sua existência. Mas você pode ser daquelas pessoas que podem questionar: se Deus me conhece e me ama, por que Ele me colocou em uma família tão bagunçada, tão disfuncional? Mesmo que essa resposta é uma pergunta dessa tenha várias dimensões, é importante lembrar que vivemos em um mundo caído. Isso não significa que você esteja amarrado a essas consequências. Eu estou querendo dizer para você que
Jesus pode fazer milagre dentro da sua casa, dentro do relacionamento com os seus pais, você para com o seu irmão ou irmã, se você tiver, com o tio, tia e assim por diante. Todo mundo já teve algum problema dentro da família, seja um problema de relacionamento, seja um problema de saúde, financeiro e assim por diante. Mas Deus, Ele ama a família. Ele formou a família lá desde Adão e Eva. É algo que está no coração de Deus. Então, quero dizer para você que você não precisa mais pensar nesta pergunta de o porquê que eu estou nesta família, se Deus me ama mesmo, por que eu estou nesta casa tão bagunçada, ou por que meu pai não me dá atenção, por que minha mãe não me dá atenção e assim por diante. Não pense assim. O pecado, ele vem para destruir. E a Bíblia diz que o inimigo ele vem apenas para roubar, matar e destruir. É isso que o inimigo irá querer fazer com o seu propósito de vida, com o foco que você tem. Então, não deixe o seu foco ir para essas situações, eu não posso dizer pequenas, porque família é uma situação muito grande, eu sei disso. Pode ter vários outros problemas em várias áreas da nossa vida, mas quando se trata da nossa família, eu sei que pega um pouco mais, eu te entendo perfeitamente e tem que ser assim mesmo, porque família é o nosso maior bem. Mas ainda assim, nada pode nos tirar o foco daquilo que Deus tem para nós. Então, mesmo que você possa estar passando por algum tipo de problema, ou se você passou, aprenda. Veja com que cada situação minuciosa, Deus está trabalhando em você para te ensinar algumas coisas, para te mostrar algumas coisas de como que você tem que tomar as decisões, porque até nisso Deus está te preparando e te forjando e te moldando para o seu propósito e para o seu destino e o chamado que Ele tem para você e é para hoje. Olha a atenção e cuidado que Deus tem com você. Isso não é uma palavra a partir do momento que você se batizou, mas sim desde quando foi concebido. Olha só o que diz lá em Salmos 139, do 13 ao 19. Vamos abrir a Bíblia lá? Olha o que diz. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia e quando acordo, tu ainda estás comigo. E o versículo 19. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos, afaste-se de mim, assassinos. Olha esse texto que nós acabamos de ler. Você vê o quanto que Deus te ama desde a sua concepção. Isso é maravilhoso. É claro que eu gostaria de novo de te falar sobre o pecado. Nós precisamos ser redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus naquela cruz. E por isso que nós precisamos do batismo para termos uma nova vida em Cristo. Nós sabemos disso. Mas você vê que a partir do momento quando você entrega a sua vida para Jesus, você entende ainda mais o que nós estamos lendo e tantas outras histórias que a palavra de Deus diz. E isso é algo que precisa estar no seu coração todos os dias, porque uma das situações que mais o inimigo vai querer colocar dentro da sua mente e dentro do seu coração é esquecer o que diz neste livro aqui. Porque vai ser muito fácil quando existe um esquecimento das palavras que Deus tem para nós nas horas mais difíceis. Um exemplo claro que nós estamos aqui abordando, que é a questão dentro da família. Às vezes você pode estar se perguntando, poxa, legal, mas o que tem a ver uma família para que eu possa viver uma vida relevante e sobrenatural? Tudo, tem tudo a ver. Não tem como você ser uma pessoa muito bem capacitada dentro da igreja, mas dentro da sua casa é uma bagunça. Outro exemplo é você tratar os seus amigos dentro do seu trabalho ou na faculdade, ou seja, onde for, carinhosamente, e quando o seu pai ou sua mãe conversa com você, você é ríspido, fala grosso, bate a porta do quarto, bravo e assim por diante. Então, é interessante você observar como que está o seu relacionamento dentro da família, porque até isso, o seu propósito e o seu destino
passam por completo, não é só metade deles não, por completo dentro da sua casa. Para você observar que nas pequenas coisas mais minuciosas, como você já sabe, como eu já disse, desde pequenininho, algo que você aprendeu dentro da escola, lá no futebol, você é um rapaz, você é uma moça também que gosta de esporte, enfim, algo que você fazia principalmente lá na sua infância, isso também já vem forjando você. Até mesmo eu percebi isso na minha vida. Então acredito que você também, se você parar e relembrar algumas coisas, você vai observar o quanto que Deus já tem feito algo com você desde pequenininho. E é óbvio, como eu acabei de ler para você, até mesmo a sua concepção dentro da barriga da sua mãe e Deus te forjando. Por isso que você não é um erro, você não veio por acaso, você não veio de uma explosão. Você realmente é um propósito de Deus aqui nesta terra. Mas além disso, quanto que Deus nos ama tanto, Deus nos dá o poder de escolha, que é a questão do livre-arbítrio. Porque olha só, ele afirma nosso poder de escolha. Por isso, é provável que tomemos decisões não sábias e assim a gente vai perder as maravilhosas escolhas que Deus designou para nós. Isso pode acontecer, mas Deus é tão bom que mesmo quando tomamos decisões ruins, Ele sempre cria novos caminhos para acertarmos na escolha. Isso é maravilhoso, isso é misericórdia e graça, o perdão a partir do momento quando você se arrepende. Porque do que adianta nós errarmos, a gente saber que a gente escolheu algo errado, a gente não se arrepende, a gente não ora, a gente não busca confessar isso e a gente fica esperando de braços cruzados para ver se Deus vai acertar nosso caminho. Esquece, isso não existe. A questão é, uma vida com Deus é séria, é de arrependimento, de santidade, de busca constante, diária da presença dEle para que possamos ter ainda mais da palavra dEle em nós e da vida de Deus em nós por meio da oração, amando ao próximo e fazendo a diferença. Você observa isso lá em Pentecostes. Depois que acontece esse maravilhoso dia de Pentecostes, lá em Atos, você vai começar a observar as atitudes que os discípulos e as demais pessoas que conviviam juntas com os discípulos e já eram batizadas no Espírito estavam vivendo. Você via eles se doando mais, doando não só a vida deles para o próximo, mas também um bem, uma ajuda de alimento, ajudando a viúva, ajudando aquela criança que estava sem o pai e a mãe, eram os órfãos e assim por diante. Existe uma atitude de uma pessoa que vive com Jesus. Não tem a possibilidade de você, até mesmo um exemplo nosso aqui, de você ouvir tantos vídeos, e espero que sejam legais para você, do nosso intensivo, e você ficar de braço cruzado e só se alimentar. Você precisa compartilhar isso de alguma forma, seja no seu modo de falar, nas suas atitudes, ou até mesmo dizendo para outra pessoa assistir e assim por diante. Você pode fazer isso levando a pessoa para a sua célula, levando ela para o encontro DIP, nosso culto e assim por diante. Alguma coisa precisa ser transformada na sua vida em atitude. As pessoas precisam ver algo de diferente em você. Por que isso acontece? A partir do momento quando você toma esse tipo de atitude, a pessoa vai dizer para você, alguma coisa de diferente tem em você. Por que você é assim? É como se ela estava dizendo assim, você tem um destino diferente. O seu propósito de vida não é de como todo mundo que está aqui ao meu redor. Isso é importante que você venha entender. Podemos ver numerosos exemplos nas Escrituras, na Palavra de Deus, onde pessoas tomaram decisões que destruíram seu destino, mas assim que retornaram ao Senhor, Ele se voltou para eles. Olha um exemplo claro que uma pessoa quase perdeu um destino maravilhoso. Você vê Elias, depois de enfrentar os 450 profetas de Baal, fica sabendo de uma pessoa, uma mulher, estava querendo a sua cabeça, queria matá-lo. E aí Elias foge, vai para uma caverna, ele se esconde e ora pedindo para que Deus o levasse, ele queria morrer. Agora imagina se essa decisão de Elias fosse realmente atendida. Você entende que depois desse acontecimento, nós sabemos que Elias ele sobrevive, Deus fala com ele, transforma a escolha, o livre-arbítrio que ele teria, o que ele teve desse coração de querer se matar e assim por diante. Ele vai para a continuidade da sua vida e continua o seu ministério. Mas imagine se não fosse assim.
Então, olha só, nós somos únicos. Em resumo, cada um de nós tem dons, talentos e design específico que nos foram dados por Deus. Isso é importante que você venha entender. Então assim, olha só, Jesus continuamente nos conduz em direção ao cumprimento do nosso destino. Mesmo que cometamos erros ao longo do caminho, Deus sempre cria novos acessos de retorno à rodovia do nosso destino. Seu propósito é nos realizar assim como nós o realizamos em amor. Então, apesar de podermos passar por momentos difíceis, não devemos ter medo de deixar escapar aquilo que Ele tem para nós, porque Ele é totalmente capaz de trabalhar em todas as coisas para o nosso bem.